Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos para o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde nós encontramos aqui várias parábolas, e Jesus começa com a parábola do semeador, mas eu quero chamar a atenção para um texto que está entre a narrativa da parábola e a explicação da mesma. Os discípulos questionaram a Jesus por que ele falava em parábolas, e Jesus disse que ele falava assim para que muitas pessoas não entendessem o que ele estava falando. É estranho para alguns de nós descobrirmos que Jesus não quer que algumas pessoas entendam o que ele fala. Mas nós podemos observar nessa narrativa, também analisando o capítulo 12, vamos entender pelo menos aqui dois motivos. Vamos apegar apenas a esses dois, mas com certeza existem mais. A conveniência e a incredulidade. Nós observamos a conveniência no capítulo 12, onde nós vemos que Jesus, em mais um debate ali com os fariseus, eles que não reconheceram a messianidade de Jesus, não reconheceram a autoridade de Jesus, e nós sabemos que isso aconteceu, por quê? Porque Jesus mexeu com o comodismo, com a conveniência de uma vida espiritual de fachada na hipocrisia dos fariseus. Jesus, mesmo como aprendemos no Sermão do Monte, Jesus, quando dizia, ouviram o que foi dito, mas eu vos digo, Jesus deixou bem claro que a intenção de Deus era internalizar princípios, ou seja, trazer os princípios da lei, dos valores divinos para dentro do homem, e não apenas de maneira externa. E os fariseus viviam apenas uma espiritualidade externa, e como eu disse mesmo, Jesus chamava de hipócritas, pessoas falsas. Então isso, nós temos que entender que também corremos o risco muitas vezes de vivermos isso. Muitas vezes corremos o risco de nos tornarmos pessoas as quais, por causa da nossa conveniência, não seremos alvo da mensagem da palavra de Deus. Vejamos que Jesus disse que ele não queria que essas pessoas ouvissem, e ele continua dizendo no versículo 11 que essas pessoas tinham os olhos e os ouvidos obstruídos. Ou seja, por causa da dureza do coração, Jesus disse, essas pessoas não conseguiam entender o que ouviam, não conseguiam entender o que viam. E muitas vezes, se nós não tomarmos devido cuidado e não buscarmos uma espiritualidade saudável diante de Deus e tentarmos viver uma vida que vai além da religiosidade, porque muitas vezes é mais conveniente sermos religiosos do que sermos cristãos de verdade. Porque imagine só, seria muito mais fácil, por exemplo, eu pensar como os fariseus, baseado na lei e no que Jesus disse no Sermão do Monte. Jesus disse que foi dito que quem matasse alguém era considerado um homicida. No entanto, Jesus disse, mas eu vos digo, se você odiar uma pessoa, você já se torna um homicida. Então o que acontece? É muito mais conveniente eu viver uma vida externa de valores do que eu internalizar todas essas coisas. E nós temos da difícil tarefa de vencer essa tentação. A outra dificuldade é a incredulidade. A incredulidade que nós observamos no final desse capítulo. E vamos falar um pouco mais sobre esse trecho mais à frente, mas lá no final do capítulo, Jesus fala sobre o profeta que não tem fama a não ser na sua própria terra. A Bíblia diz que Jesus fez poucos milagres entre as pessoas que já o conheciam, que conheciam a sua história, porque as pessoas julgavam. Foi dito mesmo nesse capítulo que as pessoas pensavam e diziam, mas esse não é o filho de José e de Maria? Não são esses aqui os seus irmãos, suas irmãs que vivem conosco aqui no nosso meio? Como ele pode ser uma pessoa que diz ter autoridade ou que demonstra ter tal autoridade e poder assim? Não discernindo quem era o Senhor. E muitas vezes nós não discernimos o agir de Deus e nem Deus na nossa vida por causa da nossa limitação dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Julgamos as coisas de maneira natural e muitas vezes isso é consequência da dureza do nosso coração. A dureza do coração faz com que a gente seja pessoas incrédulas, porque observamos as coisas apenas da forma natural, como essas pessoas que julgaram Jesus pela sua descendência, pela sua família, e julgaram ele como uma pessoa limitada porque tinha nascido numa família limitada. Não reconheceram que ele poderia ser alguém enviado de Deus por causa da sua parentela. E muitas vezes nós também julgamos circunstâncias, pensamos que elas são impossíveis de ser mudadas, porque julgamos apenas com aquilo que os nossos olhos naturais veem e não pedimos a Deus que nos dê visão espiritual. Isso é sinal de incredulidade. E se nós não cremos, a palavra não vai gerar efeito em nós. A palavra não vai surtir efeito em nós, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. É impossível desassociar a palavra da fé. Se nós não buscarmos em Deus
essa condição, certamente seremos pessoas às quais a palavra de Deus não surtirá efeito em nossas vidas. Então, voltando lá na passagem onde Jesus continua explicando aos seus discípulos, Jesus disse que essas pessoas não entenderiam a mensagem por causa dessa dureza do coração, e isso os impedia que eles se convertessem ou se aproximassem de Deus para que Deus os curasse. E aqui nós precisamos entender que, assim como o salmista disse no Salmo 139, versículo 23 e 24, se não me falha a memória, que o salmista diz: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Temos que ter a humildade do salmista de pedir a Deus para que Ele sonde o nosso coração, e se existir algo que precisa ser curado, que precisa ser transformado, endireitado no nosso caminho, que o Senhor, que nos conhece muito melhor que nós mesmos, porque talvez existem dificuldades em nossas vidas, dureza no nosso coração, que nem nós mesmos temos consciência da origem, e nem mesmo consciência de como mudá-lo e transformá-la. Mas o Senhor o conhece. O Salmo 139 fala da onisciência de Deus, que Ele sabe todas as coisas. Por isso o salmista pede àquele que sabe todas as coisas para que o sondasse e identificasse se existia algo na vida dele que precisasse ser consertado, talvez coisa que nem mesmo o salmista conhecesse. Então, nós vemos que Jesus, quando fala dessa cura desse coração, Jesus está falando disso. E quando Jesus curar o nosso coração, certamente serão transformados nossa visão espiritual, nossa audição espiritual. E então, certamente, a palavra, ela penetrará no nosso coração, porque encontrará abertura na nossa visão, na nossa audição espiritual, para que ela chegue até o nosso coração e não se depare com a incredulidade ou com a conveniência, e assim nos molde a cada dia segundo os propósitos e os desígnios do Senhor. Mas para isso nós temos que invocar o Senhor, temos que clamar ao Senhor, buscar ao Senhor para que Ele possa realmente usar de misericórdia para nossas vidas, porque não há mérito em nós para que possamos conseguir isso. O que podemos conseguir diante do Senhor é fruto da graça e da misericórdia dele sobre nossas vidas. E se nós não alcançarmos esse favor de Deus, de um coração transformado, onde nós podemos realmente dizer ao Senhor que essa boa semente da parábola do semeador possa encontrar em nosso coração terra fértil, que não seja uma terra como a da beira do caminho, que o inimigo vem e rouba a semente, que não seja uma terra como aquela cheia de pedras, que muitas vezes logo a semente gera uma planta, mas morre também na mesma velocidade, rapidamente, porque não tem raiz, porque o coração endurecido não permite que a palavra crie raiz. Peçamos ao Senhor que não nos dê um coração, não permita que o nosso coração, que Ele cure o nosso coração, para que não seja um coração cheio de espinhos, que sufoca a mensagem do Evangelho, que muitas vezes com o cuidado do mundo, com as tentações que o mundo nos oferece para nós nos desviarmos do caminho do Senhor e nos apegarmos às coisas terrenas, que vêm e sufocam a boa semente, sufocam os frutos de Deus na nossa vida. E que o Senhor nos dê um coração transformado, um coração sarado, um coração curado, para que essa semente ela encontre repouso, ela germine e dê frutos, como o Senhor diz na parábola, uns a 30, outros a 60 e outros a 100. Que esse seja o propósito de Deus da sua vida e da minha vida, que a semente do Senhor, a palavra, ela possa frutificar, mas para isso é necessário um coração transformado, um coração curado, e para isso o Senhor precisa agir em nossas vidas, para que a nossa visão seja transformada, a nossa audição seja transformada, para que quando ouvirmos a palavra, quando vermos o agir de Deus em nossas vidas, possamos ter o discernimento correto do que está acontecendo, e assim sejamos transformados pelo poder que há na palavra de Deus, no nome de Jesus, e no sangue do Cordeiro que nos lava e nos purifica de todo pecado. E assim, certamente, continuaremos sendo pessoas a quem o Senhor deseja ministrar a sua palavra, que, como eu disse, a palavra ela vai gerar cada vez mais fé no nosso coração, e cada dia mais estaremos diante do Senhor e cada vez mais de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor promova cura em nossos corações através dessa palavra, que ela é viva e eficaz, ela penetra até na divisão da alma e do espírito, discerne aquilo que está dentro de nós e que produz cura através do poder do Espírito Santo, juntamente com a palavra de Deus. E assim que nós possamos estar debaixo da graça de Deus e jamais sermos considerados pessoas às quais o Senhor não deseja que a sua palavra seja ministrada, assim como foi com aquelas pessoas que Jesus citou nesse texto. Eu gostaria de orar por nossas vidas, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso,
Graças te damos pelo seu favor, pela graça que é ministrada sobre nossas vidas, pela rica oportunidade que temos, ó Pai, de ouvirmos a palavra do Senhor e que essa palavra, em nome do teu Filho amado, ela realmente encontre repouso no nosso coração e encontre uma terra fértil, uma terra curada, uma terra sarada pelo poder que há em ti e que ela possa gerar frutos. Arranca, Senhor, todos os espinhos, arranca, Senhor, as pedras que endurecem o nosso coração, os espinhos que sufocam a tua palavra. Não permita que possamos ser como aquele terreno da beira do caminho, que não há condição da sua palavra germinar, mas que sejamos terra fértil. E essa terra fértil, ela só pode se tornar fértil, Pai, através do agir do Senhor, através da manifestação da sua graça, do seu amor, que nos transforma, nos regenera e nos purifica a cada dia. Em nome do seu Filho Jesus é que nós oramos, pedindo ao Senhor que o Senhor nos restaure a cada dia. E que em nome de Jesus, Pai, que cada um que ora comigo, que ouve essa mensagem, que ouve essa oração, seja alcançado por essa manifestação do seu poder, a manifestação que cura os corações, para que esses corações recebam a boa semente a cada dia mais e mais, e a cada dia sejam transformados, e sejam, Pai, cada um de nós somos transformados à sua imagem e semelhança. Tudo isso para a glória do Senhor que nós oramos. E damos graças a Ti, porque sabemos que o Senhor é um Deus que ouve nossas orações e que realmente tem o desejo de abençoar aqueles que Te buscam e jamais os desprezam, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Eu espero que você receba a cura do Senhor, que a palavra ela tenha esse poder, que você tenha sido abençoado por essa mensagem e que você possa compartilhar com outras pessoas aquilo que você tem recebido de Deus através dessa mensagem. Compartilhe essa mensagem. Você puder deixar o seu joinha, você deixa aí, você puder deixar um comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que o canal possa crescer e ser aí divulgado pelo YouTube para outras pessoas ao entender que o conteúdo daqui é relevante. Amém? Deus abençoe.